Bom dia a todos, cumprimento os nobres pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores advogados, partes eventualmente presentes, senhores servidores. Está aberta a sessão, anunciando que fica aprovada a ata da sessão anterior por ausência de impugnação. Nós teremos um adiamento que é em razão da ausência do primeiro vogal, que é o doutor Armando Biancardini Cândia, que pediu vista dos autos. É o 1.1 PJE 0601-175, é um embargo de declaração e prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. O embargante aqui é o Valtenir Luiz Pereira. Esse fica, então, adiado em razão da ausência do primeiro vogal, que está com vista dos autos. Antes de iniciar propriamente a parte jurisdicional, eu tenho aqui a satisfação de estar recebendo, os senhores devem ter também um exemplar, da revista Democrática, que é produzida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, mais especificamente por a nossa Escola Judiciária Eleitoral, que é brilhantemente comandada pelo nosso eminente colega, Dr. Luiz Bortolucci. E eu gostaria, então, de passar rapidamente a palavra ao Dr. Bortolucci para fazer referência a mais essa obra que nos está sendo enviada para conhecimento, e tem aqui inúmeros artigos de vários autores, notadamente com relação ao tema afeto à justiça eleitoral. De forma que eu passo rapidamente a palavra ao Dr. Bortolucci para fazer referência a mais essa obra que nos é entregue. Senhor presidente, desembargador Geraldelli, demais pares, eminente procurador regional eleitoral, senhores advogados, servidores, demais presentes. Realmente é com satisfação que, sobre a autorização do presidente, nós estamos nesse momento fazendo o lançamento da 6ª edição da nossa revista Democrática, que tem como princípio fomentar a produção intelectual no campo do direito eleitoral, um direito que está diretamente ligado à vida de todos, e cada vez mais ganha espaço, inclusive nas universidades. Pasmem que ainda não é a regra, temos a matéria, a cátedra de direito eleitoral, né, nas universidades do país, mas tudo se caminha para isso. Então, a produção intelectual de matéria eleitoral é de cunho eminentemente democrático e fundamental, por óbvio, para se manter a base democrática no país. E com isso, a escola tem mantido periodicamente uma produção literária com material de primeira qualidade, material que não se limita não só ao doutrinador e desembargador, que não se limita só ao Estado de Mato Grosso, mas tem sido o grau de respeitabilidade que essa revista tem conquistado, e o mérito, por óbvio, são dos que me antecederam à frente da escola, né? Já ultrapassou os rincões mato-grossenses, e nós verificamos pelos autores aqui, vários autores que são, né, de outros estados, que, valorizando a importância desta obra, se apresentam postulando a apresentação dos seus trabalhos. Aproveito a oportunidade para informar os senhores que já publicamos o edital para a edição da 7ª revista Democrática. E a apresentação de trabalho está aberta aos colegas, aos advogados, aos estudiosos do direito eleitoral. Nós vamos aguardar até 31 de março a apresentação dos trabalhos. Todos serão muito bem-vindos, para que possamos, ainda este ano, editarmos a 7ª revista democrática da Escola Judiciária do TRE Mato Grosso. Eu agradeço a oportunidade, presidente, e reitero agradecimentos a todos que, de alguma forma, colaboraram para a realização desse feito. Muito obrigado. Agradeço e parabenizo ao Dr. Luiz Bortolucci por mais essa edição. Esses parabéns aqui são extensivos a todos os componentes da nossa Escola Judiciária Eleitoral. E quero fazer uma referência, ainda ontem, conversando com a desembargadora Maria Erotite, que é a diretora da nossa escola lá do Tribunal de Justiça, da Escola Judiciária. E ela sempre muito dinâmica, né, falando sobre, inclusive, essa possibilidade de iniciar um curso lá de pós-graduação pela escola, e onde, para nossa satisfação, numa das grades está prevista
o direito eleitoral. Então, é que Vossa Excelência fez bem a referência, né, dessa massificação, esse reconhecimento da importância do direito eleitoral no cotidiano, na vida das pessoas. Então, fica aí esse registro, que é bastante alvissareiro. Nós temos aqui um pedido de preferência com sustentação oral. Estes autos são da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias. É o 2.3, processo 5436, é um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito Cuiabá, na 51ª Zona Eleitoral, referente a eleições de 2016. O recorrente é Julier Sebastião da Silva, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, eminente relator, está com a palavra. Tá bom. Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas eleitorais das eleições de 2016, interposto por Julier Sebastião da Silva, candidato não eleito ao cargo de prefeito ao município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo juízo da 51ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha da chapa formada com a candidata a vice-prefeita Jucimária Ribeiro da Cruz, nas eleições de 2016, e determinou a devolução do montante de R$ 101.430, tendo em vista a realização de despesas com recursos do fundo partidário sem a devida comprovação. O recorrente sustenta inicialmente que os embargos de declaração opostos em face da sentença teriam, ainda na instância de origem, o condão de esclarecer e comprovar a licitude dos gastos realizados com o fundo partidário, por meio da tabela explicativa apresentada em seu bojo. Entretanto, os aclaratórios foram conhecidos e rejeitados pelo juízo sentenciante. Quanto ao mérito, destaca os 13 itens mencionados na sentença, contrapondo-os em linhas gerais nos seguintes termos. Item 1. Que os recibos eleitorais não apresentados dizem respeito às doações de recursos estimáveis em dinheiro, referentes a serviços prestados em caráter voluntário, não havendo omissão do prestador de contas, mas excesso de zelo da coligação em declará-los. 2. Que a falta de comprovação de propriedade de alguns bens doados se justifica em razão de que esses não eram novos e que, por isso, seria preciosismo, aqui colocado entre aspas, exigir que as respectivas notas fiscais fossem guardadas. Afirma ainda que os veículos e bens foram cedidos por simpatizantes e apoiadores e que, por descuido, o responsável pela campanha deixou de colher suas assinaturas nos termos de cessão. Item 3. Que a dívida de campanha contraída junto à empresa Multicor foi sanada por meio das informações e documentos carreados com os embargos de declaração opostos em face da sentença, bem como pelo extrato bancário apresentado com o presente recurso. 4. Que a ausência de comprovação documental para embasar o valor de mercado atribuído às doações recebidas decorre do fato de não terem sido encontradas fontes de avaliação.
Item 5. Que os documentos fiscais das despesas realizadas com recursos do fundo partidário foram regularmente apresentados, impondo-se o afastamento da irregularidade, bem como da sanção de devolução desses recursos. Item 6. Que a natureza das contratações realizadas com os fornecedores Andrade Participações Limitada e Associação Mato Grossense dos Trabalhadores Urbanos, AMTU, qual seja, locação de bens imóveis, dispensa a emissão das respectivas notas fiscais por expressa disposição legal. 7. Que a nota fiscal referente à despesa realizada com recurso do fundo partidário no valor de R$ 1.430, junto à empresa SJ Baquil Neto Microempresa, não foi encontrada e a contratada até o momento não lhe entregou a cópia requerida. 8. Que efetuou e registrou nesta contabilidade transferência direta de recurso em espécie em favor do outro candidato prestador de contas, e a omissão na declaração do beneficiário é de responsabilidade exclusiva desse. 9. Que se trata de mero erro material a omissão de algumas transferências diretas realizadas pelo recorrente em benefício de outros candidatos, uma vez que o seu contador deixou de lançá-las nestas contas, embora constem nas prestações dos favorecidos. Item 10. Que a divergência apurada entre valor de determinada despesa lançada na contabilidade é menor, representa erro material, isso porque o responsável pelo lançamento, ao invés de anotar R$ 1.550,02, registrou R$ 960, que é o valor do peso líquido do produto, conforme descrito na nota fiscal da despesa. 11. Que os registros dos gastos realizados perante a empresa 4D Designer Gráfica Editora Limitada, em que pesem divergir dos valores obtidos das notas fiscais apresentadas, não representam mais do que erro material, tendo sido toda a despesa devidamente quitada. Item 12. Que o veículo cedido temporariamente para a campanha por Fernando Gonçalves do Nascimento estava em nome de terceiro pelo fato do doador, verdadeiro proprietário, ainda não o ter transferido junto ao Detran. Quanto à divergência de valores declarados pelo prestador e informados pelo cedente, afirma-se tratar de erro material. Finalmente, o item 13, que o senhor Pedro Paulo Antonieto efetivamente colaborou com a sua campanha, realizando doações de serviços e que, por motivos desconhecidos, deixou de prestá-los, sendo comum esse tipo de desistência durante a campanha eleitoral. Ao final, requer o provimento desse recurso para que seja aprovada a prestação de contas em exame, ainda que com a anotação de ressalvas. O Ministério Público Eleitoral, com atuação na instância de origem, apresentou as contrarrazões que estão juntadas às folhas 1436/1442, por meio das quais pugna pela manutenção in totum da sentença combatida. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina, em caráter preliminar, pela desconsideração dos documentos apresentados com os embargos de declaração e com o recurso, e no mérito, pelo desprovimento do apelo. O TROCIN requer a remessa de cópia do feito à Promotoria Eleitoral com sede em Cuiabá, órgão competente para a instauração de inquérito policial, com vista a apurar a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 353 e 350 do Código Eleitoral, e para o Ministério Público Federal, para a apuração de eventual ato de improbidade administrativa diante da aplicação irregular de verbas do fundo partidário. Tendo em vista o princípio da não surpresa, determinei ao recorrente que se manifestasse acerca da preliminar deduzida pelo parquê, o que foi atendido por meio da petição jungida às folhas 1447, 1483, onde requer o acolhimento, entre aspas, dos documentos novos que têm por objetivo sanar as irregularidades apontadas pelos técnicos da Justiça Eleitoral. Senhor presidente,
é o relatório. Então, a palavra, doutor Julier, para falar pelo tempo regimental. Senhor presidente desta ilustre Corte Eleitoral, desembargador Gilberto Giraldelli, senhor relator, desembargador Sebastião Farias, demais membros desta Corte, senhor representante do Ministério Público Eleitoral. Inicialmente, de dizer da minha honra de poder estar aqui nesta tribuna, perante esta Corte, da qual já fui membro pelo biênio de 1998 1999. Né? Então, muito grato de estar aqui, de poder falar a estes ilustres julgadores, Obrigado. Sabendo que já fui membro e sei da seriedade deste tribunal no trato das questões que lhes são submetidas a julgamento. Primeiramente, gostaria de dizer sobre a natureza da nossa campanha. Como que eu faço para a nossa campanha, formada pelos 3 partidos aqui no Estado, e notadamente na capital, desprovido de recursos financeiros, todas essas agremiações partidárias, e que fizemos uma campanha basicamente sustentada pela participação de voluntários, por doação de seus trabalhos, até de seus bens em algumas situações, e que fez com que pudéssemos disputar essa eleição, ainda que não tivéssemos os mesmos recursos financeiros dos demais candidatos. O segundo aspecto é em razão desta natureza, desta campanha ser composta basicamente por voluntários, pela dedicação daqueles que acreditavam nesse projeto para a Prefeitura de Cuiabá, da dificuldade de se documentar aquilo que é fruto de colaboração. E isto está refletido, inclusive, no relatório, no brilhante relatório realizado pelo ilustre relator. Ou seja, da dificuldade, na sua maioria dos itens, de aquilatar essa participação voluntária, de se documentar esse tipo de campanha. Não era uma campanha, obviamente, custeada com recursos como dos demais candidatos e que, em 2016, ainda não contava com o fundo partidário, que veio a lume apenas na eleição de 2018. Fiz essas 2 ponderações, primeiro, para tratar agora da questão da preliminar sustentada e dizer que é interesse público que as contas sejam prestadas. É do interesse público que os documentos relativos à prestação de contas sejam submetidos à Justiça Eleitoral. E não estamos falando aqui de um processo de natureza contenciosa. Estamos falando de um procedimento administrativo de controle de competência e jurisdição da Corte Eleitoral, seja na primeira instância, seja na sua segunda instância. Então, portanto, ao contrário daqueles postulados que se aplicam nas lides contenciosas, propriamente ditas de direito civil ou de processo penal, aqui o interesse público é que as contas sejam prestadas e analisadas pela Corte Eleitoral. Diante disso, obviamente que a preliminar suscitada pelo Ministério Público atenta contra este princípio de direito público, ou seja, que as contas devam ser, sim, prestadas. E há interesse da nossa candidatura de que elas fossem, como efetivamente foram prestadas, e todos os documentos e esclarecimentos prestados perante a primeira instância e perante esta Corte Eleitoral. No que se refere ao mérito, a análise dos itens suscitados pelo ilustre relator, obviamente, já dão a dimensão do que estamos falando. Estamos falando de uma campanha sem recursos, em que foi custeada pelo candidato e que contou com 1 ou 2 colaboradores, pessoas físicas. 2 amigos, um cliente do escritório, que conseguiu doar alguma coisa, o meu amigo no Ministério Público Federal, doutor Mário Lúcio, que conseguiu fazer, sei lá, doação de R$1.000 ou R$3.000, uma coisa assim, e o resto bancados pelo candidato e com a ajuda do Diretório Nacional do Partido, que fez 2 doações de R$50.000 apenas. Isso, valor irrisório perto das demais candidaturas, se eu bem me recordo, só naquelas prestações de contas preliminares, a candidatura da senadora Séries, por exemplo, já tinha recebido R$300.000, a do prefeito eleito
já tinha, eu me lembro, num dia só, de um dos partidos da coligação, recebido R$900 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais. Ou seja, esta foi a nossa colaboração e a nossa campanha. Daí o porquê de voluntários, de doações, de pessoas físicas, colaboradores, militantes da coligação que formava o nosso partido. Evidentemente que esse tipo de campanha tem a sua dificuldade financeira, inclusive para a estruturação da sua contabilidade e também para a estruturação da sua prestação de contas com a arrecadação de documentos comprobatórios, por exemplo, como comprovar o valor do carro, o valor do serviço do militante que carregou, que foi lá e passou um fim de semana nos ajudando, enfim, essa dificuldade natural. Tá? E todos os itens, todos os fatos suscitados foram esclarecidos, em primeira instância, nos embargos e naquilo que havia dúvida ainda, juntados com o recurso, sobre os quais o Ministério Público teve oportunidade de se manifestar em primeira instância, enquanto razões, e em segunda instância, nesta Corte Eleitoral. Vejam que não há nenhum aspecto que diga que a campanha tenha recebido dinheiro fora da sua contabilidade, porque não tinha. Eu até brinquei quando falei com o desembargador Sebastião, que nós não tínhamos nem caixa 1, que dirá caixa 2. Né? Então, não há qualquer evidência, qualquer indício de que isso tenha ocorrido. Assim como também o próprio relatório já diz dos itens analisados, diante de seus valores até pequenos, ou seja, R$1.000, R$900, dentro de 13 itens, de que não houve nenhum gasto fora daquilo que a campanha tinha. Que, volto a dizer, doadores foram eu, a minha pessoa, mais 2 ou 3 pessoas físicas e o Partido Nacional com 2 parcelas de R$100 mil. E vejam que tratam-se todas de irregularidades sanáveis, ou que não têm nenhuma relevância porque não vão modificar nem a conclusão da entrada de valores, que não houve, né, não documentados, estão todos aí, e nem da saída de valores. Trata-se, portanto, de inconsistências que não impedem a aprovação das contas, porque não maculam aquilo que é o objeto do controle da Justiça Eleitoral, da Corte Eleitoral, a lisura na entrada e na saída de recursos. E isso muito mais reforçado, obviamente, a partir do ano passado, a partir de 2018, já que conta com fundo partidário para a eleição. Em 2016 não era assim. No que se refere especificamente aos valores do custo do fundo partidário que nos foi repassado, o primeiro é para dizer que houve uma quebra dos critérios. Por quê? A campanha de Emanuel Pinheiro, se não me engano, angariou 4 milhões, sei lá, só dos partidos que o faziam. A página de suas irregularidades em relação a isso dava 25 páginas, se não me engano. Foi aprovado do Wilson Santos, da senadora Séries, e a nossa, que é a menor, em que houve essa, de fato, havia mais voluntários, sem dúvida nenhuma, essas inconsistências contábeis, próprias de uma campanha deficitária, de uma campanha pequena. Tivemos rejeitados como se estivéssemos fazendo uma malversação de fundo público, quando, na verdade, houve, de fato, uma deficiência com a sua estruturação contábil, a sua apresentação de documentos que foram sanados. E isso é importante que se diga, seja nos embargos da declaração, seja com a documentação acostada ao recurso que, ora, estamos julgando. Portanto, rogo aos ilustres membros dessa Corte que tenham em consideração essas características, que não se quebre essa questão da isonomia, porque, evidentemente, se a nossa, com uma quantidade pequena diante do volume de outras candidaturas, tivemos esses problemas, imagine os outros que tiveram as suas contas com milhões submetidos e aprovados a esse crivo, e eu não vou entrar no mérito desses recursos, porque não nos dizem respeito. Portanto, encerro, senhores, senhor relator, senhor presidente, demais julgadores desta Corte, que seja dado provimento ao recurso para que sejam aprovadas as nossas contas referentes ao pleito de 2016, uma vez não existente nenhuma irregularidade naquilo que seja o fundamental do controle judicial da prestação de contas. Não houve nem entrada e nem saídas ilegais de valores de campanha. Portanto, não houve malversação de qualquer dos parcos recursos que tivemos,
que, aliás, acabaram sendo custeados por mim com diferenças que recebi quando saí da Justiça Federal, de GEL, de diferença de teto, de auxílio que nós recebemos acumulados ao longo do período. Foi tudo embora. Rogo, portanto, que sejam aprovadas as contas e dado provimento ao recurso. Muito obrigado. Eminente advogado. E passo a palavra ao senhor Procurador Regional Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, bem como a pessoa do digno relator, desembargador Sebastião Barbosa Farias. Meus cumprimentos ao doutor advogado, por sua sustentação, aos demais colegas aqui presentes, aos outros advogados e advogadas. E aqui tenho a honra de fazer um cumprimento especial aos nossos, na verdade, um estagiário da Procuradoria Regional Eleitoral, Vitor, que aqui se faz presente, e assim como também o Paulo, que infelizmente nos deixou ontem, que teve realmente um histórico de 2 anos de serviços prestados de altíssima qualidade, e tenho certeza que será um profissional que muito engrandecerá também os trabalhos dessa justiça especializada. Senhor presidente, pedindo já desde logo as vênias à digna defesa, aqui não vejo motivos para qualquer retificação do quanto lançado no parecer escrito. E assim o faço de início por argumentos de ordem processual, que é exatamente a preclusão da juntada intempestiva de documentos relacionados às irregularidades que foram apontadas no parecer da CCIA. Foram apresentadas as contas, a CCIA lançou parecer técnico, intimou o candidato a manifestar, o candidato devidamente intimado quedou-se em autos. Sentença reprova contas, candidato apresenta embargos de declaração juntando esses documentos sob a justificativa de serem documentos novos. Com realmente a vênia, a Procuradoria não vê tais documentos de acordo com esta natureza. Isso porque já poderiam ter sido apresentados anteriormente, todos produzidos anteriormente à época em que fora notificado o candidato. Esses documentos, eles sequer passaram pelo crivo técnico da CCIA, né, uma vez apresentados. Foram aqui apreciados, enfim, se colocam para serem apreciados diretamente em sede recursal, praticamente, mas que também, justamente como dito, em razão da incompatibilidade com o rito, não houve apreciação técnica desses documentos. Pois bem, então, acredita-se também que o valor probatório deles já seja um tanto já sob maior questionamento. Mas, de todo modo, adentrando materialmente aos esclarecimentos que foram apresentados, de início, importa ressaltar que foram diversas irregularidades que aparentaram ser de grave magnitude no que diz respeito, em especial, a R$100 mil de fundo partidário. Além disso, indícios de fraude em uso de documentos, daí porque os pedidos aos encaminhamentos que foram solicitados. E, enfim, o conjunto já não seria favorável. E, ainda assim, dadas as inúmeras irregularidades, o candidato ele reconhece o equívoco de várias delas. Então, me parece que não há sequer controvérsia sobre a irregularidade, a existência das irregularidades. Ocorre que o candidato busca justificá-las, ora por descuido, ora por erro material. Mas, enfim, foram no relatório do ilustre desembargador Sebastião, foram apontados 13 itens. Dos 13, entre descuido e erro material, foram 6. Então, assim, é um conjunto de erros reconhecidos, mas que busca-se justificá-los sob a pecha de materiais, quando, na ótica desta Procuradoria, não o são. Isso porque, muitas vezes, o erro material é aquele erro de dígito, enfim, algo que se consiga, muitas vezes, até vislumbrar a ocorrência desse erro. O que não parece verossímil quando se vê a justificativa de um erro material no registro de R$ 1.550,02 ao invés de R$ 960. Né? Além disso,
um prestador de serviço sequer, cujo recibo fora apresentado nas contas de campanha, afirmou que sequer prestou qualquer tipo de serviço, que não reconhecia-se aquele documento. Afirmou que não firmou nenhum tipo de contrato ou serviço para a campanha. Folhas 62 e 81. Então, assim, realmente o conjunto não é favorável. Não é favorável. A douta defesa aduziu sobre o tamanho de sua campanha, a forma de financiamento, e aqui realmente importa fazer um esclarecimento que penso merece ser dito. Na ótica da Procuradoria, houve o recebimento de recursos do fundo partidário. O que, de fato, só foi instituído nas eleições de 2018 foi o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mas a campanha do recorrente recebeu, sim, recursos de fundo partidário, cuja comprovação não foi realizada de acordo com a necessidade que se faz, a apresentação dos devidos documentos fiscais. Houve problemas com movimentação de recursos, né? Ao invés de se movimentar em conta específica, houve uma mistura entre os recursos de origem do fundo partidário e os recursos de origem privada. Isso também foi um apontamento técnico que a CCA colocou, porque isso realmente dificulta o sistema de controle da aplicação do recurso. E não é uma quantia módica, são R$100 mil. Então, realmente, é um contexto que se apresenta desfavorável ao recorrente. Além disso, sobre o aspecto do tamanho de sua campanha, o doutor Causídico afirmou, fez comparativo em relação a duas outras campanhas, do prefeito eleito e da ex-senadora Séries. Eu até tinha feito essas anotações, mas em consulta ao sistema Divulgacam de contas, de fato, a campanha do recorrente não foi a maior, mas tampouco foi a menor dentre a que ele próprio citou. Isso porque sua arrecadação totalizou cerca de 900 e poucos mil. Deixe-me só, por gentileza, achar essa anotação, que é um dado relevante. Aqui, achei. A campanha do doutor candidato recorrente arrecadou R$ 994.298,24. Então, não é uma campanha insignificante, né? Sabemos que o limite de gasto do deputado estadual das eleições de 2018 era R$1 milhão. Então, seria muito próximo a isso, né? Estaríamos trabalhando com o parâmetro de um deputado estadual gastando no limite. Então, não é realmente insignificante, em que pese, e isso é algo que me chamou a atenção e me pareceu muito preocupante sob a ótica de quem tem o dever de fazer fiscalização de recursos públicos, né? Que o limite de gastos da eleição municipal de 2020 será de cerca de R$10 milhões para prefeito de Cuiabá. 10 milhões, isso representa mais do que a campanha de governador de 2018. Então, será realmente um grande desafio ao sistema da justiça eleitoral como um todo, porque houve já a discussão, a renovação desses fundos, né? Mas agora temos realmente um limite de gastos muito maior, muito maior. Enfim, de todo modo, a campanha que teve maior gasto foi a campanha do prefeito eleito, 3,5 milhões. Mas a campanha da ex-senadora Séries arrecadou 560 mil, ou seja, foi um pouco mais da metade do que a campanha do doutor recorrente. Então, senhor presidente, dado esse contexto de sucessivos erros que não foram devidamente esclarecidos, além da, enfim, já mencionada questão processual, a preliminar de preclusão de juntada dos documentos,
é que realmente, com a devida vênia à defesa, eu ratifico o parecer escrito pelo improvimento do recurso. Muito obrigado. Passa então a palavra ao senhor relator. Preliminar, juntada de documentos em fase recursal. A douta Procuradoria Regional Eleitoral aduz questão preliminar de impossibilidade de juntada de documentos em fase recursal, uma vez que, por não se tratarem de documentos novos, mas de conteúdo probatório que devia ter sido formalizado na fase de instrução, incide sobre esses a hipótese dos efeitos da preclusão. Por sua vez, o recorrente afirma que, aspas, anexou aos autos em fase recursal documentos novos com o objetivo de comprovar a regularidade do pagamento do fornecedor de campanha multicor impressos Indústrias, Comércio e Representações Limitadas, bem como ratificar que o recurso do fundo partidário foi devidamente utilizado para quitar despesas com a campanha eleitoral para prefeito em 2016. Fecho aspas. Continuo. Sustenta o recorrente que a juntada ulterior de novos documentos não se sujeita à preclusão, devendo os mesmos serem acolhidos enquanto não exaurida a jurisdição ordinária, incidindo na espécie os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade. Pois bem, o caso é de acolhimento parcial da preliminar em exame. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pleiteia a desconsideração dos documentos de folhas 1406 a 1411, juntados por ocasião da oposição de embargos em face da sentença recorrida, bem como do documento de folha 1433, apresentado na oportunidade da interposição do recurso. A meu sentir, os documentos colacionados aos autos por meio dos embargos não devem ser desconsiderados, haja vista que, na ocasião da juntada dos mesmos, o Ministério Público Eleitoral, atuante na instância de primeiro grau, teve a oportunidade, aqui está a instância singela, eu às vezes não gosto muito dessa expressão, mas de vez em quando a utilizo. Teve a oportunidade de requerer a desconsideração, todavia não o fez, consoante se vê nas contrarrazões aos embargos de folhas 1414 a 1417. Além do mais, o juízo sentenciante, ao julgar os embargos, não se insurgiu contra a juntada de tais documentos, tendo-se limitado a afirmar que a apresentação dos mesmos em momento posterior à prorrogação da sentença não acarreta vício à decisão que seja sanável pela via de embargos. Nesta senda, entendo estar precluso o direito de requerer a desconsideração dos documentos de folhas 1406 a 1411, tendo em vista que, na ocasião oportuna para tanto, ao invés de assim peticionar, manteve-se inerte o órgão ministerial de piso, convalidando com isso a juntada dos documentos ante sua inércia face às peças da multicitada 1406 e 1411, aqui relacionado. De outro modo, no que tange ao documento de folhas 1433, jungido aos autos com o recurso, há de ser provido o pleito ministerial, eis que tempestivo e oportuno este pronunciamento. Isso porque revela-se inaceitável a juntada de documentos em sede recursal, quando o recorrente teve diversas oportunidades para fazê-lo durante longa tramitação dos autos, com exaustiva fase de instrução, a qual, diga-se de passagem, resultou na emissão de 3 pareceres técnicos conclusivos, o que demonstra inequivocamente que a não apresentação do documento em momento oportuno se deu
exclusivamente em razão da inércia ou falta de diligência do candidato, com todas as vendas. O processo, qualquer que seja ele, precisa respeitar parâmetros legais que permitam ao órgão julgador percorrer, sem atropelos, um caminho que conduza à prestação juridical tempestiva. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de trazer os autos do documento durante a instrução probatória, de forma que não há razões que justifiquem sua admissão em sede recursal. Nesse sentido, trago, julgados, deixo fazer a leitura para otimizarmos nosso tempo. Diante do exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral para determinar a desconsideração da análise do documento juntado às folhas 1433, mantendo, contudo, nos autos, ante a possibilidade de manejo de eventuais recursos às instâncias superiores. Nesse particular, senhor presidente, é assim que voto. Olhando parcialmente, né? Parcialmente. O voto do doutor Luiz Bortolucci. Vou acompanhar o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique. Eu gostaria de fazer vista, presidente. Algum dos senhores quer adiantar voto com relação a essa preliminar? Os que estão faltando, então, fica suspenso a conclusão em razão do pedido de vista do terceiro vogal, doutor Fábio Henrique, que vai ter a vista dos autos para análise da questão preliminar. Esse é o resultado, fica então adiada a conclusão em razão do pedido de vista. Doutor Bruno, tem da relatoria de Vossa Excelência, é o 2.7, é o processo 38.708. É um embargo de declaração, um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo prefeito, cargo vice-prefeito de Campo Verde, 12ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. O embargante é Fábio Scroeter. Também embargante Milton Garbúgio. E o embargado é o Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência é relator e tem a palavra. É o 2.7, isso. Muito bem. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Fábio Schroeter e Milton Garbúgio, em face do acordo número tal, exarado por esta Corte na sessão plenária de 5/11/2019, que, sob a relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, deu provimento ao recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, desaprovando as contas de campanha dos embargantes, bem como determinando a devolução das doações recebidas em desacordo com o artigo 18, parágrafo 1º da resolução 23463 de 2015. O acordo eu restou assim emendado, vou poupar a Vossa Excelência de ler. Em suas razões recursais, o embargante suscita nulidade do julgamento por violação ao artigo 10 do CPC, que no mérito, suscita contradição no julgado, no ponto em que menciona a ausência de assinatura dos doadores nos recibos eleitorais, porquanto juntou nas contrarrazões recursais os recibos eleitorais devidamente assinados pelos doadores. Por fim, anota haver contradição no relatório do acórdão embargado, na parte em que afirma que a sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 12ª Zona Eleitoral, que desaprovou com ressalvas,
posto que, em verdade, as contas foram aprovadas com ressalvas na primeira instância. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador, com relação ao embargo, Ratificado, senhor presidente. está ratificado, retorna a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu vou lá para a página 2 do voto, eminentes pares, porque no começo aqui é só conhecendo por tempestivos, etc. O embargante suscita nulidade do acordo por violação ao princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, o qual dispõe ser vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Acerca do tema, entende-se que a vedação de decisão não surpresa tem por finalidade prestigiar o contraditório e impedir o órgão julgador de decidir questões com base em argumentos não apresentados pelas partes no processo. Ocorre que, em caso, não há falar-se em fundamento jurídico do qual a parte não tenha tido a oportunidade de se manifestar. Com efeito, o juízo assentou no acordo embargado que a existência de depósito identificado não atende à exigência do artigo 18, parágrafo 1º da Resolução 23.463 de 2015. Pelo simples fato de que tal providência não elucida a origem dos recursos depositados, exatamente o que a norma visa resguardar. Visando corroborar o explicitado, assentou que a comprovação da origem dos recursos poderia se dar facilmente com a apresentação dos extratos bancários ou ainda com explicação minimamente razoável que legitime a conduta da doadora de utilizar a via do depósito identificado. O embargante suscita violação ao artigo 9º e 10 no ponto, porque ele afirma que esse fundamento jurídico, ou seja, essa oportunização dele, não houve no julgado essa possibilidade, não foi assentado que ele poderia fazer essa regularização por meio de extrato bancário ou algum outro documento que atestasse a origem do recurso. E eu anoto, como se vê, não houve fundamento jurídico do qual não foi dada à parte a oportunidade de se manifestar. Eis que o mérito recursal foi exatamente o descumprimento ao artigo 18, parágrafo 1º da Resolução 23.463 de 2015, tendo o juízo incursionado sobre o ônus da prova quanto ao encargo de comprovar a origem dos recursos, o que, evidentemente, não se constitui em inovação da fundamentação jurídica. Então, eu estou afastando nesse ponto porque eu entendo que o juízo não inovou. O objeto recursal era esse, que o depósito identificado, ele por si só não atende o que diz a resolução, o artigo 18, parágrafo 1º, que deve ser acima de 1.000 depósito identificado e transferência online. E o que não foi atendido. O juízo disse que ele poderia fazer, ele disse que das seguintes formas, e ele disse que isso seria inovação na fundamentação jurídica, o que com a devida vênia eu entendo que não houve. Por outro lado, anoto que o julgado assentou a ausência de assinatura dos doadores nos recibos eleitorais, tendo o embargante sustentado contradição nesse ponto, em razão da juntada nas contrarrazões recursais desses talões devidamente assinados. E aqui, eminentes pares, o embargante foi recorrido, porque a sentença foi julgada, as contas foram aprovadas com ressalvas em primeira instância. Em sede recursal, o Ministério Público Eleitoral recorreu, e em sede recursal ele juntou os recibos eleitorais assinados, os recibos eleitorais dessas doações que são impugnadas. Ocorre que esses recibos, eles foram juntados lá em primeira instância sem assinatura. Houve omissão no ponto porque a sentença não se manifestou a sentença assentou que os recibos não estavam assinados. Eu estou reconhecendo a omissão nesse ponto porque ela não tratou desses recibos que posteriormente vieram aos autos assinados, só que eu não estou valorando essa prova porque há preclusão. O artigo 66, salvo engano, da resolução da eleição de 2015,
assenta que depois do parecer conclusivo você não pode juntar novos documentos. Então eu estou reconhecendo a omissão, mas eu não estou valorando esta prova pela preclusão. Ademais disso, não foi só a ausência dos recibos devidamente assinados que levaram em ensejo a reprovação das contas. Levaram em ensejo também a ausência de transferência eletrônica. Então, a ausência de transferência eletrônica também levou em ensejo a reprovação das contas, e eu digo isso porque, mesmo que se valorasse aquela prova, isso não renderia ensejo a alteração da conclusão do julgado. Por fim, houve erro material quando o doutor relator assentou que, em primeiro grau, as contas foram desaprovadas, quando, na verdade, elas foram aprovadas com ressalva. Pelo exposto, eminentes pares, eu estou dando parcial provimento para reconhecer a omissão no ponto em que anotou a ausência de assinatura dos recibos eleitorais e para corrigir o erro material contido no relatório do voto condutor, mantendo, contudo, a conclusão do julgado. É como voto, senhor presidente. Então está dando parcial provimento, sem, contudo, impressar efeito modificativo, né? Como vota doutor Jackson? Eu acompanho o relator. Desembargador Sebastião Barbosa? De acordo. Doutor Luiz Bortolucci? De acordo. Doutor Sebastião Monteiro? De acordo. Doutor Fábio Henrique? Com o relator. O resultado, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer ministerial. Não, porque, na verdade, ele fala pela rejeição, o senhor está dando parcial. É. Então, vamos dizer, é o que Vossa Excelência está manifestando, né? Que é exatamente a questão do erro material que Vossa Excelência... Uma omissão que ele entendeu que havia preclusão, mas como o relator não se manifestou no ponto, reconhecendo a... Pois é, nesse ponto que... nesse ponto que dá o parcial provimento, mas sem, contudo, o efeito modificativo, né? Então, só a questão fica em parcial consonância com o parecer ministerial. Doutor Luiz Bortolucci, isso aqui é processo físico, 2.1, viu? Processo 16.526, é um recurso eleitoral em prestação de contas de candidato ao cargo vereador, Várzea Grande, 49ª Zona Eleitoral, eleições 2016. Recorrente Gisele Aparecida de Barros, recorrida ao Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, com a palavra como relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Gisele Aparecida de Barros, candidata eleita ao cargo de vereadora das eleições de 2016. A recorrente sustenta, em resumo, que foram esclarecidas as irregularidades referentes aos itens C, F e I do parecer técnico conclusivo. Com relação aos itens B, D, E e G, afirma que se tratam de erros meramente formais que não ensejam a desaprovação das contas da candidata. Em contrarrazões, o partido, em primeiro grau, opina pelo não provimento do recurso, mantendo-se em totem a respeitável sentença que desaprovou as contas da candidata. Nessa instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opiniou pelo provimento parcial do recurso para julgar aprovadas com ressalvas a presente prestação de contas. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, ratificado pelo parcial provimento. Então, ratificado, retorna a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, digo procurador regional eleitoral, eu quero pedir permissão a Vossas Excelências para ir já aos finalmente, até porque a matéria, além do voto estar já disponibilizado a Vossas Excelências, o entendimento segue integralmente posicionamentos anteriores e em consonância com o parecer ministerial, no sentido que eu estou dando provimento ao recurso para aprovar com ressalvas a prestação de conta da candidata Gisele Aparecida de Barros, candidata a vereadora do município de Várzea Grande nas eleições de 2016. Caso Vossa Excelência tenha algum esclarecimento, estou à disposição. Doutor Sebastião Monteiro? Acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique, ele já está retornando, mas... Doutor Bruno? Doutor Fábio Henrique, o eminente relator está dando parcial provimento a esses embargos. Em consonância ao parecer. Está em consonância com o parecer. Obrigado, excelência. Eu já tinha lido aqui o voto que já tinha sido disponibilizado, eu acompanho o relator. Doutor Bruno?
Doutor Jackson Francisco. Relator. Desembargador Sebastião Barbosa. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para fins de aprovar com ressalvas as contas da candidata recorrente nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Brotolúcio, ainda da relatoria de Vossa Excelência, recurso eleitoral em prestação de contas, candidato ao cargo vereador Cuiabá, 51ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente Fábio Martins Defante, recorrido Ministério Público Eleitoral. Este está na 2.2, é o processo 25.613. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado. Códice de recurso eleitoral interposto por Fábio Martins Defante, candidato ao cargo de vereador no município de Cuiabá nas eleições de 2016, em desfavor da respeitável sentença que julgou desaprovada a sua prestação de contas. O recorrente aduz que os itens apontados na decisão guerreadas são erros meramente formais, os quais não têm o condão de ensejar a desaprovação das contas. Informa ainda que os valores considerados de aplicação regular são irrisórios frente ao total de gastos na campanha, rogando pela aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, aprovando-se por via de consequência suas contas de campanha. Em contra-razões ao recurso, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão impugnada. Em parecer ministerial, a douta Procuradoria Regional Eleitoral optou pelo provimento parcial do recurso para afastar a irregularidade relativa à omissão de despesa, por se tratar de valor ínfimo quando comparado com o total de gastos despendidos em campanhas de candidato. Quanto às demais irregularidades, sugeriu que a sentença seja mantida. Relatório, senhor presidente. Senhor Procurador, Ratifico, senhor presidente. retorna a palavra. Como já elucidado no relatório, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Fábio Martins Defante, candidato ao cargo de vereador da cidade de Cuiabá, nas eleições de 2016, que teve sua prestação de contas de campanha julgada desaprovada pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral. A sentença proferida em primeira instância embasou a desaprovação em 3 irregularidades, sendo elas: primeiro, omissão na apresentação de relatórios financeiros de campanha; 2, omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 119,62. 3, constatação de gastos eleitorais em data anterior à entrega da prestação de contas, não informadas à época. Pois bem, de início verifico que as irregularidades apontadas no item 1 e 3, acima descritas, tratam-se de erros meramente formais, pois, conforme reiteradamente decidido nesta Corte, tais falhas não impedem que a Justiça Eleitoral exerça o controle sobre as receitas e os gastos realizados em campanha, possibilitando aferir a origem e o destino dos recursos movimentados. Portanto, os equívocos apontados não possuem gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, gerando apenas anotações de ressalva em seu julgamento. Quanto ao item 2, considerado na sentença recorrida para desaprovar as contas, constatou-se a existência da nota fiscal número 1.437.669, emitida em 14 de setembro de 2016 pela empresa Atacadão S.A., no valor de R$ 119,62, em nome do candidato Fábio Martins Defante, porém não declarada na prestação de contas, restando dúvidas acerca da origem da despesa. Resta evidente que o achado de auditoria é considerado omissão de despesa eleitoral. Porém, quando cotejado com a totalidade dos gastos realizados em campanha pelo recorrente, R$ 357.400, o valor em questão torna-se ínfimo, pois representa apenas 0,03% dos recursos financeiros aplicados no pleito, o que não compromete a lisura das contas apresentadas. Nessa senda, a jurisprudência dessa Corte afirmou-se pela possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme julgados que eu insiro na minha decisão, mas que, por ser conhecimento de todos, vou deixar de lê-los. Desta feita, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que deve nortear a fiscalização e julgamento das contas eleitorais, aplico apenas ressalvas às contas ora em julgamento. Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e aprovar com ressalvas as contas de Fábio Martins Defante referentes às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. Como vota Acompanho o relator, excelência. doutor Fábio Henrique, Com o relator. doutor Bruno, Com o relator, senhor doutor Jackson, Com relator. desembargador Sebastião. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato recorrente nos termos do voto do outro relator, em parcial consonância com o parecer ministerial. Doutor Fábio Henrique,
O 2.4 é o processo 6065. É uma prestação de contas, partidos políticos, como dito, prestação de exercício financeiro de 2016, Partido Republicano da Ordem Social, PROS, de Mato Grosso. O recorrente é a comissão provisória do referido partido. Também recorrente Moacir Dias Bicalho Júnior, que é o presidente. E também requerente, melhor dizendo, Paulo Henrique Gonçalves da Costa Santos, que é o tesoureiro. E também requerente Dilemário do Vale Alencar, que era presidente em outro período, além de outros que antecederam na presidência. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de prestação de contas anual de partido político relativos ao exercício 2016 do Partido Republicano da Ordem Social, Direção Regional em Mato Grosso, PROS-MT. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas anuais. A CCIA apresentou o relatório técnico preliminar às folhas tal. Devidamente intimados, a agremiação e seus responsáveis se manifestaram nas folhas tal. A CCIA emitiu o relatório técnico de exame, onde informou que o PROS não recebeu recurso do fundo partidário no exercício 2016. Além disso, a CCIA apontou algumas irregularidades ainda pendentes nos autos. A agremiação e seus representantes foram intimados acerca do relatório, todavia quedaram-se silentes. A CCA, então, lançou parecer técnico conclusivo, onde reforçou a informação de que a agremiação não recebeu recurso do fundo partidário em 2016. Também, segundo a CCA, as receitas foram da ordem de R$ 185,70. Já as despesas foram de R$ 18,40. Referentes a tarifas bancárias de manutenção da conta corrente do partido. No mérito, a CCE opinou pela desaprovação das contas em razão das irregularidades constantes nos itens tal, todavia sem a aplicação de qualquer sanção ou penalidade. A douta PRE opinou no mesmo sentido. É o relatório. O senhor procurador? Ratificado, senhor presidente. Ratificado. O julgamento da presente prestação de contas anual do PROS, exercício 2016, no seu mérito, deve ser feito à luz das disposições da Resolução TSE número 23464/2015, em razão da expressa determinação do parágrafo 3º do artigo 65 da atual Resolução TSE 23604/2019. Segundo a CCIA, conforme o parecer técnico conclusivo, restaram não sanadas as seguintes irregularidades. Item 1.1.1. Não apresentação do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do Partido. Item 1.1.2. Ausência de assinatura do advogado do partido nas peças que identifica. 1.1.4. Não apresentação da conciliação bancária e do administrativo de acordo de assunção de obrigações de outro órgão. Item 3.2.2. Não apresentação de demonstrativo de sobras de campanha relativa às eleições de 2016. 4.2. Ausência de esclarecimento sobre os custos com advogado, contador e manutenção da sede da agremiação. Portanto, tendo em vista as falhas detectadas e não explicadas a contento, incide na espécie a regra da linha A do inciso 3º do artigo 46 da Resolução TSE número 23464, que impõe a desaprovação das contas. Todavia, quanto à possibilidade de aplicação ou não de sanções ao partido, é importante registrar que, a partir da Resolução TSE 23464, não há mais que se falar em pena de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário, em caso de desaprovação das contas. O artigo 49 da citada resolução fala em desaprovação das contas do partido, fala que a desaprovação das contas do partido implicará a sanção da devolução da importância apontada como regular, que é cida de multa de até 20%. E é isso. No presente caso, como visto, a CCA não apontou qualquer valor em pecúnio identificado como regular. A agremiação regional não recebeu recurso do fundo partidário e suas receitas foram superiores às suas despesas no ano 2016. Com essas considerações, em sintonia com o parecer da CCA e também com a manifestação da douta PRE, julgo desaprovadas as contas anuais do Diretório Regional do PROS referentes ao exercício de 2016. É como voto. E do contrário, senhores presidentes? O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, de Mato Grosso, referente ao exercício 2016, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial.
Doutor Fábio Henrique, ainda de Vossa Excelência, o 2.5, processo 1297, é um conflito de competência, uma representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, pedido de concessão de liminar, eleições 2016, 24ª Zona Eleitoral e 22ª Zona Eleitoral de Sinop. O suscitante é da 24ª de Alta Floresta e o suscitado é o juízo eleitoral da 22ª de Sinop. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juiz da 24ª Zona Eleitoral de Alta Floresta, nestes autos de representação por doação acima do limite legal. Proposta pelo MPE em face do senhor Elias Rodrigues Carvalhais. O suscitado é o juiz da 22ª Zona Eleitoral de Sinop. Segue uma breve síntese. A petição inicial da representação por doação ilegal foi protocolada pelo MPE perante o juiz da 24ª Zona Eleitoral em dezembro de 2017, tendo em vista que o representado era domiciliado em Alta Floresta. A meritíssima juiz eleitoral, em decisão de janeiro de 2018, recebeu a exordial e deferiu a quebra do sigilo fiscal do representado. Posteriormente, em julho de 2018, o oficial de justiça da 24ª Zona Eleitoral certificou que o representado havia se mudado para o município de Apiacás. Diante de tal informação, o juiz da 24ª declinou da competência e remeteu os autos ao juiz da 50ª Zona Eleitoral, que tem jurisdição sobre Apiacás. Um ano depois, aproximadamente, em julho de 2019, já estando os autos em trâmite na 50ª, foi certificado que o representado Elias havia se mudado para a cidade de Sinop. Diante desta nova informação, o juiz da 50ª declinou da competência e remeteu os autos à 22ª. Ocorre que o juiz eleitoral da 22ª, em decisão de florestal, declinou da competência para processamento e julgamento do feito, encaminhando o processo à 24ª, que é o primeiro local onde havia tramitado o processo, onde foi ajuizada a ação. No seu entender, incide no caso a regra do artigo 43 do CPC, segundo a qual, uma vez determinada a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, daí porque as sucessivas mudanças de domicílio do representado não têm o condão de alterar a competência da 24ª. Todavia, o juiz da 24ª suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o mesmo argumento que já havia exposto anteriormente. A resolução TSE 23462, aplicável ao pleito 2016, estabelece que o juiz eleitoral do domicílio civil do doador será o competente para as representações por doação para a campanha. A douta PRE opina pela declaração de competência da 24ª Zona Eleitoral, que é o local onde foi proposta a ação inicialmente. Esse é o relatório, presidente. Ratifico, senhor presidente. Ratificado. Retorno a palavra. Para diminuir o presente conflito, é necessário bem definir o momento de incidência das duas normas distintas e aplicáveis ao caso, a saber, do parágrafo 2º do artigo 22 da Resolução TSE 23462 e artigo 43 do CPC. A resolução do TSE diz que o juiz eleitoral do domicílio civil do doador será o competente para processar e julgar as representações por doação de recursos para a campanha eleitoral acima do limite legal de que trata o artigo 23 da Lei 9.504. Em outras palavras, não importa o eventual domicílio eleitoral do doador para a fixação da competência. O que vale é seu domicílio civil, a sua residência. O artigo 43 do CPC diz: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou do direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Como dito acima, cada uma destas duas regras possui um momento processual próprio de incidência ao longo de uma representação por doação eleitoral. A resolução do TSE incide no início do processo, quando é proposta a ação e, por seguinte, fixada a competência.
Essa designação inicial da competência, no caso a representação por dor acima do limite, obedece necessariamente para o segundo artigo 22. É competente o juiz eleitoral onde o doador reside, ou seja, onde é seu domicílio civil. No presente caso, o representado Elias, ao tempo da propositura da ação, residia em Alta Floresta. Foi por isso que o MPE, corretamente, protocolou exordial perante a 24ª Zona Eleitoral. Naquele momento, fixou-se a competência para a representação. Contudo, conforme relatado, passados 6 meses, o representado Elias acabou transferindo sua residência para a cidade de Apiacás e 1 ano depois mudou-se para o município de Sinop. Houve, assim, 2 alterações posteriores em seu domicílio civil depois de fixada a competência para a presente representação. Num segundo momento, então, já com a ação em trâmite diante das mudanças de domicílio representado, deve ser aplicada doravante a regra do artigo 43 do CPC, não mais a regra do parágrafo 2º do artigo 22 da resolução do TSE já mencionado. Assim, as mudanças de domicílio civil do representado, ocorridas muito depois da terminação da competência, são consideradas modificações irrelevantes aos olhos da lei, uma vez que são meras alterações de estado de fato. Elas não alteram a competência fixada inicialmente. Basicamente são esses os argumentos. Eu sigo aqui trazendo mais argumentações, mas é isso basicamente. E por essas razões, seguindo o parecer do Ministério Público, eu declaro competente o juízo da 24ª Zona Eleitoral de Alta Floresta, onde a ação foi proposta inicialmente. Esse é meu voto, presidente. Doutor Bruno. Senhor presidente, tecnicamente perfeito o voto do doutor relator. A ação não deveria ter sido declinada desde o início, né? Em razão da incidência da regra da perpetuação da jurisdição, razão pela qual eu acompanho o doutor relator. Doutor Jackson. Senhor Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Luiz Bortolucci. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. O tribunal, por unanimidade, conheceu do conflito de competência e declarou competente o juízo da 24ª Zona Eleitoral para o seguimento da instrução e julgamento do feito nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, o 2.6 é o processo 5866, embargos, declaração com pretensão infringente e prestação de contas do Partido Político de Exercício Financeiro de 2014. PDT de Mato Grosso é o embargante. Vossa Excelência, relator, e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, é um embargo de declaração oposta aqui pelo Partido Democrático Trabalhista. Foi oposta em prestação de contas anual relativo ao exercício 2014. Em suas razões recursais, o embargante suscita obscuridade do acórdão, pois que deixou de aplicar a causa a Lei 13.165 de 2015, no que tange à alteração da redação do caput e parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096, os quais, por se tratar de ato normativo mais brando, pois eliminou a sanção de suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário, deve ter a sua aplicação imediata para atingir os processos em andamento. 2. Obscuridade na condenação do embargante à restituição ao fundo partidário do valor de R$10.000, pois as receitas foram devidamente identificadas. 3. Obscuridade na condenação do embargante à restituição ao fundo partidário do valor de R$4.791, pois, não obstante o seu recebimento de origem não identificada, representa um percentual mínimo no montante arrecadado. E, por fim, omissão no acórdão, consistente na ausência de adequada fundamentação. A douta PRE manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, ratifico o parecer escrito. Ratificado. Muito obrigado. Já indo para o mérito dos embargos, acho que não... No mérito, eu estou afastando a aplicação da Lei 13.165, porque
porque... Só ver uma coisa aqui. É isso aí. Realmente houve, não foi no julgamento eu estou reconhecendo aqui a omissão no que tange a aplicabilidade da Lei 13.165, 2015, que alterou o parágrafo 3º do artigo 37, mas eu não estou aplicando a norma, né? Porque não se trata aqui de lex miserior, mas se trata, sim, de aplicação do princípio do tempum regit actum, e já é pacífico nesta Corte Eleitoral que a alteração daquela lei, ela não se aplica, a alteração da lei que afastou a penalidade de suspensão de cotas do fundo partidário quando desaprovadas as contas do partido, a alteração da lei, ela se aplica para as prestações de contas de exercícios futuros, em atenção a esse princípio e também em atenção à isonomia entre aqueles demais partidos que prestaram contas tempestivamente aos quais a norma revogada foi aplicada. Então, estou conhecendo nesse ponto, mas negando o provimento. No que tange a apontada obscuridade, quanto à ausência de restituição ao fundo partidário do valor de R$10 mil, pois as receitas teriam sido devidamente identificadas com histórico 910, depósito BB liquidado. Não há omissão porque o relator, ele fala, eu cito aqui, ele diz: analisando os autos, constata que não houve a apresentação de documentos válidos no tocante a comprovar a origem do valor 10 mil, identificado no extrato de folha 77, somente como depósito cheque BB liquidado. Então, não há contradição, eu transcrevo aqui, porque ele falou, se manifestou de forma bastante longa sobre esse ponto e afastou essa arguição, então não há, e a Corte acompanhou, não há omissão. Da mesma forma, em relação à obscuridade, na condenação do embargante à restituição ao fundo partidário do valor de 4.791, ao argumento de que, não obstante o recebimento dessas doações não terem origem identificadas, representa um percentual mínimo do montante, eu também digo que não houve omissão, porque essa Corte se manifestou sobre esse ponto. E aí, por fim, eu afasto a alegação de omissão sob o fundamento de que está ausente adequada fundamentação no acordo. Eu suscito que houve, sim, correta descrição fática no acordo embargado, precisa indicação da norma jurídica violada e concreta fundamentação no que tange a subsunção dos fatos às normas, com a consequente aplicação do efeito jurídico decorrente, que foi, no caso, a desaprovação das contas, não havendo falar-se omissão nesse ponto. Então, eu conheço dos embargos e, no mérito, nego-lhe provimento, senhor presidente. É como voto. Debatedor Sebastião Barbosa. Com o relator. Dr. Luiz Bortolucci. De acordo. Dr. Sebastião Monteiro. Acompanho. Fábio Henrique. Com o relator. Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos. Declaração nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Dr. Jackson, 1.2 PJE 0601-262, prestação de contas ao candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018, requerente é Valdinei Teodoro da Silva. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de prestação de contas de Valdinei Teodoro da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, com fulcro na resolução TSE 23.553/2017. As presentes contas foram submetidas ao exame do órgão técnico deste tribunal, que emitiu o relatório para expedição de diligências, no qual apontou diversas irregularidades que ensejaram a sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades, o candidato quedou-se inerte, conforme certidão de ID número 1949772. Após o novo exame, a CCIA
emitiu parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas em apreço, apontando as seguintes irregularidades. A. Recebimento de receitas financeiras nos valores de R$ 2.800, R$ 2.750 e R$ 1.820,85 via depósitos bancários, o que configura recurso de origem não identificada. B. Doação realizada no valor de R$ 2.800 por pessoa que se encontra desempregada há mais de 120 dias. O que é indicativo de incapacidade econômica. E omissão de comprovação de despesas relativas à contratação e não utilização de serviços de impulsionamento eletrônico. Ao final, a CCIA pugnou tão somente pela devolução da respectiva agremiação partidária do valor de R$ 414,09, referente a serviços pagos e não executados contratados do Facebook. Instada a se manifestar, a Procuradoria também opinou pela desaprovação das contas, bem como para a devolução também do valor de R$ 414,09. É o relatório. O senhor procurador? Ratifico, senhor presidente. Ratificado. Espera que travou aqui. A unidade técnica desse tribunal detectou as seguintes irregularidades e impropriedades. Item A, B, C, que eu já li no relatório. Em consulta ao hot site do DivulgaCand do TSE, pode ser aferido que o total de recursos recebidos em campanha foi de R$ 12.353,35, com despesas contraídas na ordem de R$ 10.853,35. De Proem, observo que o item 1.1 tem não só gravidade reconhecida, como reflexos financeiros significativos para afastar desde já a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como a aprovação da contabilidade, mesmo que com ressalva. Observo que trata-se de 3 doações realizadas mediante depósito em espécie, em total desconformidade com o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 22 da Resolução 23.553, que indica que doações com valor acima do limite legal de 1.064 devem ser feitas via transferências eletrônicas. E aqui eu coloco os valores que foram depositados. Destaco que o objetivo primordial que define as doações, que as doações acima de R$ 1.064 devam ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, é propriamente garantir a identificação da origem do recurso, já que o depósito em espécie não impede a possível dissimulação. Da mesma forma, entende a Procuradoria Eleitoral, que eu trago um trecho aqui dela também, que eu vou pedir vênia para não ler. E trago também uma... no caso em tela, mesmo que haja identificação do CPF dos doadores, em nada atenua a gravidade das irregularidades apontadas, pois, conforme já reiteradamente afirmado por essa Corte, o dinheiro em espécie pode ter qualquer procedência. Ainda observo que a não identificação correta dos doadores, como exige a legislação eleitoral, leva a concluir que trata-se de recurso de origem não identificada. Nesse sentido, transcrevo uma decisão do eminente colega Luiz Aparecido Bortolucci, que assim dispõe. Eu vou pedir vênia para não ler. Além do mais, vejo que a somatória dos valores doados irregularmente é de R$ 7.370,85, que por sua vez representa 59,6% dos recursos recebidos em campanha, o que demonstra ainda mais a gravidade da referida irregularidade, ensejando de pronto sua desaprovação. E aqui eu trago uma jurisprudência do Antônio Peleja. Vencida essa questão, existem também outras impropriedades que, embora a gravidade reduzida, reforçam o cenário de fragilidade das contas. A irregularidade apontada no item 1.2, qual seja, doação realizada por pessoa que se encontra desempregada há mais de 120 dias, deve ser afastada. Entendo que somente a condição de desempregado, quando ausente provas concretas de incapacidade econômica do doador, configura somente presunção da ilicitude. E aqui eu trago também várias jurisprudências. Por fim, ao que diz respeito à irregularidade 2.1, que trata de créditos existentes com a empresa Facebook, proveniente da utilização de somente parte do valor contratado, observo que o referido crédito foi pago mediante outros recursos,
e assim não foi paga utilizando os recursos públicos. Sobre o tema, conforme foi muito debatido por essa corte, em sessão do dia 17/12/2019, entendo que não há que se falar de devolução dos valores, seja ao partido político ou ao Tesouro Nacional, pois não se trata de sobra financeira de campanha ou despesa omitida, mas sim de créditos não utilizados. Naquela oportunidade, pude trazer aos pares julgados do TRE Rio Grande do Norte, cujo trecho colaciona abaixo, que serviu de paradigma para essa mudança de entendimento por todos acompanhados à unanimidade. Diante do exposto, vejo que ainda esclarecida 2 das 3 irregularidades, constata-se da contabilidade ao examinada e a restante, que é do item 1.1, que tem gravidade suficiente para macular a transparência. Diante do exposto, com essas considerações, em parcial consonância com parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha do candidato Valdinei Teodoro da Silva, relativas às eleições de 2018, e determino o recolhimento da receita de origem não identificada, item 2.1, de R$ 7.370,85 aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 22, parágrafo 1º, 3º e 4º, combinado com o artigo 34 da Resolução 23.553/2017. É como voto. Na verdade, aqui eu estou determinando a devolução do valor de 7 mil, porque ele foi deposto na boca do caixa acima do valor de R$ 1.064, e estou rejeitando a devolução do valor de R$ 404, que era referente ao Facebook, dos serviços contratados não utilizados. Desembargador Sebastião Barbosa. Estou de acordo. Doutor Luiz Bortolucci. De acordo. Sebastião Monteiro. Fábio Henrique. De acordo. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do autor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno. 1.3 PJI 0601-319. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente Rivaldo Rosa da Silva. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Prestação de contas apresentadas por Rivaldo Rosa da Silva, candidato ao cargo de deputado estadual pelo MDB em 2018. A CCIA, em parecer conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas e, em igual sentido, adouta a Procuradoria Regional Eleitoral. O relatório, senhor presidente. Senhor presidente, eu ratifico, senhor. Tá ok. Retorna a palavra, está ratificado. Obrigado, presidente. Eminentes pares, existem aqui item em propriedades sanadas pelo prestador. Vou poupar Vossas Excelências. Consta aqui que o Rivaldo ele declarou arrecadação de 84 mil, com despesa total contraída da ordem de 69.840, sendo que a arrecadação financeira adveio uma parte da fonte e outros recursos, 10 mil, e a maioria recursos públicos, 60 mil reais. O item 1, eu cito aqui em propriedades sanadas pelo prestador de contas, que a própria equipe técnica assentou, em propriedades que não inviabilizaram a análise das contas, então que é possível anotar ressalvas. Mas, por fim, nós temos algumas aqui, e são muitas, são 10 no total, em propriedades que, analisadas em conjunto, são capazes de afetar a regularidade das contas. Item 1, não apresentação de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recurso do FEC 954, pago a Osana Souza Araújo. 2, não apresentação de autorização do órgão nacional de direção partidária na assunção de dívida pelo partido, 908. 3, ausência do comprovante de recolhimento à filiação à respectiva direção partidária de sobra financeira de campanha, relativo a outros recursos, no valor de 156. Despesas pagas com recurso do fundo, no valor de 190, realizado com combustível, gasolina, em divergência com o registro da seção de veículos. Aqui há uma aparente contradição entre o item 2 e 3, porque eu digo que ele não formalizou dívida. E no item 3 eu digo de sobra. Mas isso foi apontado, a própria CCA fez o encontro de contas e fez o abatimento
da dívida com a sobra e determinou ao final, sugeriu ao final devolução ao partido com o abatimento, o que foi acatado. 4. Despesas pagas com fundo, combustível. 5. Omissão relativa a despesas no valor de 2.736, obtida mediante confronto com notas fiscais eletrônicas. Omissão de despesas referente a cheques não declarados na prestação de contas. Valor são 1, 2, 3, 4 cheques. 7. Divergência dos registros da prestação de contas com movimentação financeira destinado ao recurso do fundo, caracterizando a omissão de receita no valor de 218, bem como de despesa na cifra de 3.974. 8. Divergências financeiras, despesas declaradas na prestação de contas e ausente no estado bancário, no montante de 1.546. 9. Inconsistência sobre pagamento efetuado com cheque número tal, registrado como pagamento de 2 fornecedores, Magalhães e Nunes e Linda Ines. 10. Registrado despesa com Heloína no valor de 1.500, paga com fundo. No entanto, o recibo é de 954. Então, eu assento que embora os reflexos financeiros isoladamente não ensejam a reprovação das contas, somados passam a ter o condão de maculá-las, ensejando a sua desaprovação. Haja vista atingir a expressiva cifra de 13.691,94, o que representa um percentual de 16,25% dos recursos movimentados em campanha. Então, em consonância com o parecer, com o parecer ministerial e a manifestação da equipe técnica, considerando grave as irregularidades analisadas no item 3, a que eu li a Vossas Excelências, eu julgo desaprovadas as contas de campanha do Rivaldo. Eu estou determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de 8.620, referentes aos itens 3.1, valor de 954, diz respeito à ausência de comprovação da regularidade do gasto. Itens 3.4, R$ 990, divergência na aquisição de combustível, pois declarou cessão de veículo a diesel e adquiriu gasolina. Item 5, R$ 2.736,44, omissão de despesa. Item 7, R$ 218,89, omissão de receita. E 3.974,10, omissão de despesa. E item 3.10, R$ 546, diferença entre o valor pago e o valor acordado, no que tange àquela prestadora de serviço. Determino ainda o repasse à agremiação do valor de R$ 2.617,73, porque constituiu sobra de campanha, de acordo com o órgão técnico. Esse é o meu voto, senhor presidente. Vota Dr. Jackson Coutinho. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Dr. Luiz Bortolucci. Com o relator. Dr. Sebastião Monteiro. Acompanho. Dr. Fábio Henrique. Com o relator. Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Tem o último aqui, que é matéria administrativa, que é com relação, eu vou anunciar aqui, é o 1.5 PJE 0600-005. É um processo administrativo que traz a minuta de resolução dispondo sobre a propaganda eleitoral, o horário eleitoral gratuito e o exercício do poder de polícia na eleição suplementar para um cargo de senador e respectivos suplentes do Estado de Mato Grosso. Aqui está figurando como interessado a Secretaria Judiciária, TRE Mato Grosso, e eu estou nessa relatoria. Já tive a oportunidade de encaminhar aos eminentes pares a cópia dessa resolução. Creio que todos já fizeram a devida análise. Nós estamos seguindo aqui os precedentes anteriores. A única questão que se modifica um pouco é que eu estou indicando aqui o doutor Lídio Modesto da Silva, que vai funcionar como na condição de juiz auxiliar da presidência para conduzir os trabalhos nos aspectos administrativos, de contatos com as emissoras, geração de mídias, aquelas questões todas atinentes à propaganda eleitoral gratuita. No mais, o disciplinamento, são os horários, os números de inserções, que nós estamos aqui observando e fazendo referência também ao poder de polícia e às disposições finais que os senhores tiveram conhecimento antecipadamente.
Eu estou aqui fazendo, então, a proposição para aprovação. Indago se há algum questionamento ou alguma dúvida sobre o normativo. Podemos considerar aprovado? O resultado, então, o tribunal, por unanimidade, aprova, né, o normativo que dispõe sobre a propaganda eleitoral, o horário eleitoral gratuito e o exercício do poder de polícia na eleição suplementar para o cargo de senador e respectivos suplentes. Então, vai ser publicada, entrando em vigor. Aí eu vou trazer uma outra na sessão de sexta-feira, mais especificamente sobre o estabelecimento dos juízes auxiliares da propaganda, que nós vamos estabelecer também, mas eu vou fazer uma pequena correçãozinha aí e nós traremos na próxima sexta-feira. Então, nada mais havendo, fica então encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, cumprimentando-os e desejando um bom dia.